São 15 horas e 18 minutos e nós vamos voltar a falar a questão dos combustíveis, de tributação, continua essa discussão toda. Ontem o presidente Bolsonaro voltou a falar desse assunto, não temos ainda aquela proposta para alteração do ICMS, mas há muito questionamento em relação a isso. E nós vamos falar sobre essa situação com o Pedro Chu, que é sócio-diretor da consultoria tributária Tax Group. Vamos falar sobre a tributação dos combustíveis do Brasil e essa possível alternativa relacionada ao ICMS. Pedro, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bem, Pedro, nós tivemos inclusive Henrique Meirelles, a secretária aqui de São Paulo, dizendo que o ICMS não é o grande problema e tem a questão do peso que o ICMS tem na arrecadação dos estados. Eu queria saber se você vê essa mudança tributária como uma alternativa para termos combustíveis mais baratos, e especialmente o diesel, que seria o principal foco por causa da situação dos caminhoneiros. Sim, essa é uma temática muito discutida há muito tempo, né? A gente tem, na realidade, o grande custo dos combustíveis, ele de fato está em cima da tributação. Ele tem uma tributação no âmbito federal que nós chamamos de tributação monofásica, né? Em que a tributação ela é concentrada na distribuição dos combustíveis. E a gente tem cada um dos estados aplicando o ICMS, né? E inclusive alguns deles sob a sistemática da substituição tributária, que nós chamamos, em que se presume um preço ao consumidor final para se fazer a aplicação da tributação. Então, por mais que haja uma grande discussão, efetivamente, a tributação estadual, ela, entre os tributos incidentes sobre os combustíveis, ela é a mais alta hoje. Mas nós temos uma questão de autonomia financeira dos estados aí que precisa ser avaliada e, eventualmente, até mesmo questionada, porque a Constituição garante, né, que os estados possam cobrar o ICMS como entenderem, desde que dentro dos parâmetros legais. Então, efetivamente, é uma discussão que ela, do ponto de vista jurídico, ela é complexa, né, e financeiramente, sem dúvida, os tributos são o maior encargo aí em cima dos combustíveis no nosso país, né? Não só em relação aos combustíveis, mas no caso do ICMS, por exemplo, é uma coisa sendo realista, que se deveria considerar também, é o repasse que há para os municípios de todo esse dinheiro que é arrecadado pelo Estado e as despesas que têm de ser custeadas, né? Sem dúvidas, a gente tem a previsão de repasse de parte dos valores arrecadados a título de ICMS aos municípios, e na avaliação global dessa política tributária e dessa política de preços dos combustíveis, isso precisa ser levado em consideração, né? A gente tem hoje, entre as fontes de arrecadação de cada um dos entes federados, a União com a maior concentração de fontes de arrecadação, enquanto que os estados e os municípios, eles ficam ali restritos muito ao ICMS e aos tributos municipais, que têm um valor menos incisivo em relação aos tributos federais. Então, naturalmente, todos esses custos de transporte, de infraestrutura, de estradas, de captação desses combustíveis, que ficam muitas vezes a cargo dos estados e municípios, porque por lá passam essa mercadoria, né, precisam ser também levados em consideração no momento de se traçar uma política federal, né, nacionalizada de tributação desse nosso insumo. Agora, qual seria a alternativa, então, do ponto de vista, por exemplo, se pensarmos uma reforma tributária para haver um equilíbrio maior? É difícil imaginar também o tipo de concessão que os estados poderiam fazer, abrindo mão de receita, quando se pensa na possibilidade de uma racionalidade, de equipararmos as taxas que são cobradas, de se acabar, porque tem essa questão da arrecadação, que é importante financeiramente para os estados, tem repasse para os municípios, mas a questão também é que a diferença de alíquotas cobradas cria uma condição muito mais caótica ainda no sistema tributário brasileiro. Nós estamos com problemas aí no contato com o Pedro Chu, que é especialista na área tributária, ele é sócio-diretor da consultoria tributária Tax Group. Nós estamos tentando retomar o contato com ele, porque é um grande desafio, né? O governo ainda não conseguiu buscar uma alternativa legal para tentar fazer com que haja essa mudança na tributação do ICMS, que incide sobre os combustíveis, especialmente do diesel. Os aumentos continuam acontecendo. Nesta semana mesmo, a Petrobras anunciou mais um reajuste, que desta vez pega o gás também, ainda no atacado, né, nas refinarias, mas será repassado em alguma medida para o varejo. Agora sim, retomamos o contato com Pedro Schulz. Eu falava com você da dificuldade de se definir alguma alternativa no caso de uma reforma tributária, né? Sim, perfeito. Efetivamente, né, hoje a gente tem alguns lados a serem analisados, né? Do ponto de vista da nossa unidade, nosso pacto federativo, a União, a princípio, ela não poderia influenciar nas decisões e nas fontes de arrecadação
dos estados, né? Por outro lado, a gente, sem dúvida, tem uma política que ela é díspare de estado da federação em relação à forma de cobrança de tributos. Então, alguns estados submetem os combustíveis a alíquotas maiores, outros a menores. Inclusive, a gente tem uma previsão no nosso ordenamento jurídico que exige que os tributos eles sejam aplicados em razão da seletividade daquele produto. Então, quanto mais essencial determinado produto for ao dia a dia dos cidadãos, menor, a princípio, deveria ser a carga tributária. E nós vemos hoje, em estados da federação, que a carga tributária sobre combustíveis é 25%, 30%. Então, isso efetivamente não seria algo razoável, né? Acho que o ponto fulcral aqui estaria em encontrar um equilíbrio razoável entre um aumento da atividade econômica desse setor, né? Ou seja, um aumento da base de cálculo, com uma alíquota que seja razoável ao bolso do cidadão brasileiro, né? Talvez encontrar uma alíquota comum para todos os estados, talvez encontrar um equilíbrio, ao invés de cobrar em cima de alíquotas, mas cobrar em um valor em reais fixo por litro de combustível. São algumas possibilidades que podem ser avaliadas. Agora, efetivamente, a gente tem uma cobrança hoje de ICMS muito alta, né, sobre os combustíveis, que precisa ser equalizada. O grande problema é que isso não poderia ser determinado, então, pelo governo federal, é isso? É uma discussão muito forte. Hoje nós temos na Constituição Federal que as leis complementares, que são leis editadas pelo Congresso Nacional, elas podem tratar sobre a formação da base de cálculo e sobre os sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária. Mas a gente não consegue ter uma clareza de até que ponto o governo federal ele pode editar uma legislação determinando qual vai ser a tributação especificamente para combustíveis, determinando alíquota, determinando base de cálculo, determinando forma de recolhimento, né? Existe essa determinação genérica, né, que ela traz princípios em relação à tributação, mas é um pouco complicado ter uma definição de pronto de até que ponto, em primeiro lugar, o governo federal vai influenciar na política de preços e na política de tributação do ICMS, a gente não tem essa informação ainda, e em segundo ponto, a gente também não tem uma noção exata, determinada pela legislação, qual é a influência efetiva que o governo federal pode ter nessa nova legislação, né? É isso, conversamos aqui com Pedro Schulz, que é sócio-diretor da consultoria tributária Tax Group. Pedro, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde.